Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Paul Belentani, voltando depois de um tempo. A gente está gravando uma série de tutoriais aí novamente, porque mudaram algumas coisas no Figma das últimas vezes que eu fiz tutoriais sobre componentes. E tem muita gente perguntando em chats, em conversa no dia a dia aí, como é que a gente faz componentes hoje. E muita coisa foi alterada devido a alguns updates no software. Pensando nisso, eu resolvi refazer essa série. Vão ser 6 vídeos curtinhos falando como é que faz componente. A gente vai fazer um botão, e esse botão a gente vai começar pelo básico, começando como fazer ele utilizando Auto Layout, e aí a gente vai complicando ele um pouquinho para vocês verem como a gente utiliza as propriedades novas e até criar um botão funcional de verdade. Então bora lá que a gente tem bastante coisa para ver rapidinho, então se liga aí que tem umas dicas legais de como acelerar seu processo no dia a dia. Bora lá? Vamos pensar numa anatomia de um botão que a gente precisa desenhar. Quando a gente pensa num botão, a gente tem que pensar em 3 coisinhas que a gente tem que colocar dentro dele, tá? A gente tem, primeiro é a própria área do botão, eu vou chamar esse cara aqui de meu base button, que é o nome dele, tá? Porque é base barra button, porque esse aqui é o meu modelo para eu poder criar botões, tá? Então eu vou criar o base button aqui dentro dele, vou colocar um texto dentro dele, tá? E o texto vai ser o label do botão, tá bom? Esse aqui é o rótulo, né? Pessoal, pode ser a tradução, seria rótulo. E beleza, eu criei meu botãozinho aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui, vou usar o Auto Layout. Tiveram algumas mudanças no Auto Layout, não vou falar sobre elas, mas a gente vai ver como a gente utilizar elas aqui. Eu apliquei meu Auto Layout, eu vou aplicar alguns números aqui dentro, tá? Eu vou colocar o espaçamento entre um e outro cara 8 pixels, eu vou colocar o meu topo 16, eu vou colocar minha lateral 12, e ele ficou desse jeitinho aqui. Aí eu vou pegar o meu base button aqui, eu vou aplicar um círculo, eu vou deixar esse meu botão circular, então vou aplicar 100 nesse cara aqui, ele ficou redondo para eu poder ver esse botão. E o meu texto de dentro, ele vai ficar com 16, com 24 de altura, beleza? Aqui é o meu entre linhas aqui. Então esse aqui é o meu botão, seria meu modelo do botão. Ótimo, que legal, eu tenho um botão já que está editável do tamanho aqui esse, né? Oi, sou um botão. Se você olhar esse cara aqui, ele já está funcionando bonitinho pra gente, então já está no Auto Layout. Mas pô, você falou que pode ter outras áreas, sim. Vou imaginar, por exemplo, que esse meu botão aqui, ele precisa de 2 coisas, tá bom? Ele vai ter um ícone de entrada, eu vou chamar esse cara aqui de Home. Esse cara aqui eu vou chamar de menu, por assim dizer, tá? E vou vir aqui, outra dica que eu gosto de usar bastante, eu posso trocar a fonte aqui. Eu vou aqui no Material Icons, eu vou no Material Icons, apareceu a casinha aqui. Eu vou colocar Material Icons aqui na fonte nova, apareceu uma barrinha. Então eu tenho 2 exemplos de botão. Nossa, que legal, pô, você fez então um ícone, o label e um menu. Sim, eu fiz algumas áreas aqui dentro que são 3 textos, eles estão alinhados. Então, mas putz, eu não posso deixar eles jogados dentro da minha estrutura de botão. Por quê? Porque eu preciso que a minha anatomia ela esteja bem certinho para poder expandir esse cara. Então, qual que é o correto? Cada área desse cara aqui, o ideal que seja tem um nome. Então, o meu label aqui, por exemplo, o ideal é que eu dê um Ctrl Alt G, ou que eu crie um frame em volta dele, também coloque um Auto Layout nele, né? Tipo, eu venho aqui e ligo o Auto Layout nele bonitinho, só que daí eu deixo ele com 0 aqui, né? E vou aplicar ele e vou chamar esse cara aqui de label, button label, tá bom? Dei o nome dele aqui. Eu faço a mesma coisa com esse cara aqui, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de opener, que é como se fosse a minha abertura do botão, e a mesma coisa eu vou dar um Auto Layout nele. E vou fazer a mesma coisa com o meu outro cara aqui. Ctrl Alt G. Vou dar um Auto Layout nele. E ele vai ser um button closer, que é meu último cara. Quando eu faço esses caras aqui, também o ideal é que todos eles fiquem na mesma direção. Então eu coloco eles todos horizontal aqui e todos eles com 0 de espaçamento, né? Porque daí eles ficam um padrão. Aí eu tenho esses 3 ícones separados. Para que eu preciso desse cara aqui? Para fazer esse cara aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui dentro, por exemplo, e vou dar com a Ctrl G de novo. Vou dar o meu Auto Layout aqui do lado. E o nome desse cara aqui vai ser button-content. Criei o conteúdo do meu botão. Então eu só preciso disso para eu poder ter o meu botão. Eu coloquei uma bordinha no cara de fora,
Eu coloquei um espaçamento interno aqui nesse content, né? Ele tá com 8, tá? Então o espaçamento entre 1 e 8 aqui é 8, tá? Então, quando eu for ligar e desligar ele, você não vê isso acontecer. Vamos fazer agora, usar as props pra gente ver. Eu vou transformar esse cara aqui num botãozinho e vou fazer a magia negra. Transformei ele num botão, tá aqui meu base button, e vou colocar algumas props aqui dentro para vocês verem. A primeira delas, eu vou lá dentro a primeira que eu vou criar aqui, eu quero um label, certo? Eu venho aqui em propriedades aqui do lado, tá? Vou criar um text e vou chamar esse cara aqui de label. E o nome vai ser button label. Eu vou criar a propriedade. Beleza? Criei uma propriedade aqui, tipo text. Aí eu vou criar uma outra propriedade do tipo booleana e vou falar assim, opener, valor false, tá bom? E vou criar um outro cara aqui, closer, beleza? E esse cara aqui vai ser false também, tá bom? E beleza, eu criei um botãozinho aqui com essas propriedades. Vamos pegar agora aqui, vamos dar umas cores pro meu botão, tá bom? Vou pegar aqui dentro das minhas cores, dos meus estilos, vou aplicar a minha cor de função primária. Vou escolher esse cara aqui, vou colocar minha corzinha aqui, que é o contrast, para poder dar legibilidade no meu cara. E agora eu vou aplicar as propriedades aqui. Aí eu vou escolher esse label aqui, por exemplo, eu vou pegar esse text que eu peguei aqui e vou falar que ele é o label. Olha lá. Vocês viram o que aconteceu, né? Fui lá, cliquei no carinha aqui, né? E atribuí uma propriedade para ele, falei que é igual àquela propriedade que eu coloquei. Quando eu faço isso, olha que legal o que acontece aqui, ó. Eu vou aqui no label aqui que tem a propriedade, no botão label, e vou escolher oiê. Entrar. Eu altero na prop, na propriedade aqui, eu altero o conteúdo desse cara, que é igual a esse cara aqui de cima. Vamos dar uma olhada aqui agora no botãozinho, no ícone. Aí eu vou pegar esse ícone aqui dentro, tá? Vem aqui, ó, no layer. Vocês viram? Apply Boolean Property. Aí eu vou escolher esse cara aqui como opener. Vocês viram que ele sumiu? Agora eu vou no closer, no layer do botão closer, vou fazer a mesma coisa aqui e vou dar o closer. O que isso significa? Que se eu pegar esse cara aqui, ó, embaixo, e ligar o opener, aparece o ícone de abertura. Se ligar o closer, ele aparece o ícone de fechamento. Putz, que legal! Então quer dizer que eu tenho um componente aqui que eu fico ligando e desligando as coisas e alterando a minha label. Pronto, eu tenho o meu botãozinho feito, a base da estrutura. Se a gente for dar uma olhada a como era os outros vídeos, ou como era no passado, era bem mais complicado fazer um botão com essas propriedades aqui. Então a gente fez uma estrutura anatomia básica, quer dizer que agora eu vou dar uma revisada rapidão aqui, vou fazer um rewind. O que eu fiz aqui nesse vídeo? Eu criei uma estrutura básica, criei um cara chamado button content. Esse button content tem um opener e tem um closer. Esses dois caras foram atribuídos com propriedades booleanas, que são propriedades novas do Figma. Aí, que aqui do lado, eu coloquei ele como false, então ele vai ficar escondido na versão inicial. Eu coloquei um button label, uma camada dentro, com um text dentro, e esse text é uma prop também do próprio componente do Figma, que eu posso alterar ele por fora, e coloquei um botão closer, que é um ícone que eu posso jogar fora. Então isso aqui é a anatomia básica do meu botão. E espero que tenha deixado claro para vocês. Agora a gente vai dar uma complicada um pouquinho mais nos próximos vídeos aí, que vão ser os vídeos que a gente vai explodir um pouquinho essa ideia que a gente tá pegando aqui. Nos vemos no próximo vídeo, e se vocês quiserem, deixe comentários aí, deixa aquele like maroto aí, e passa para os amigos aí que estiverem aprendendo também. E se tiverem críticas, dúvidas, podem comentar no vídeo, que com certeza eu respondo aí para vocês o mais rápido possível. Falou, valeu aí e até o próximo.